rádio tá vazando áudio lá no ao vivo. Ah, você não tá falando comigo. Peraí, só um momentinho. Ele tá vazando áudio, esse menino doido. A gente já tá no ao vivo, que ele largou a gente no ao vivo. Mas assim, acontece. Então, assim, da apresentação tem aqui o botãozinho apresentar agora. Quando você clicar nele, vai dar para você apresentar. Você tá me ouvindo bem? Porque a sua imagem tá meio travada aqui pra mim. Melhorou? Acho que é a internet. Não, ela tá. Eu te ouço bem, mas eu não sei se pra você também tá meio ruim a minha imagem aí. Não, tá normal. Tá. Ó, eu vou apresentar minha tela, vamos ver se funciona. Me diz quando você estiver assistindo já. Tá, Dá pra ver? dá sim. Isso, tá certinho. Certo? Eu tô te ouvindo bem baixinho, quase não tô te ouvindo. Você conseguiu ver minha tela, Larissa? Sim, tá normal. Tá. Tá, então tá. E aí, vamos fazer daquele jeito que você tinha combinado antes de você entrar junto comigo, não sei qual que é a fala de introdução que você vai fazer, mas só para me passar a palavra e aí eu começo, pode ser? Isso, aí eu vou deixar você apresentar e no final volto para as perguntas. Beleza, combinado. As pessoas estão com as câmeras ligadas? Eu vou conseguir ver elas ou não? Um chat separado, mas tá desligado, não tem câmera. Só Ah, isso tá. que tá. Tá bom. Aí eu só vou dar um oi aqui, que acho que eles vão esperar para entrar 3 horas mesmo. Mas a gente meio que já tá ao vivo. A gente já tá sendo transmitido? Nossa, e a Tá. gente conversando. Largaram a gente aqui. Eles insistiram. Aí eu falei, não deixa isso aqui, não responde. Eu falei, tá bom. Fazer o quê? Eu vou só. Então, a gente tem 5 minutos, eu só vou só pegar uma água, então eu já volto, tá? Tranquilo, tranquilo. Sim, vai lá.
Oi, gente, boa tarde, rede. Eu sou a Larissa Libânio, embaixadora da Rede PG, e eu tô aqui com a Thaís Fontoura. Ela participou da incubação Pense Grande em 2017, junto comigo, é só coincidência, e hoje ela tá aqui com a gente para esse bate-papo, para ela falar das experiências dela e também do Instituto Quinteissa, que agora é onde ela atua. Então, Thaís, eu vou passar a bola para você fazer a sua apresentação. Obrigada, Larissa. De nada, e depois a gente volta para as perguntas, ok? Tá bom, combinado, combinado. Obrigada pelo convite. É muito bom estar de volta aqui à rede para contar um pouco do que foi a minha trajetória empreendendo e durante a incubação e o que aconteceu comigo depois da incubação também. Então, obrigada pelo convite novamente. E vamos lá, eu vou apresentar aqui minha tela para vocês. Espero que vocês consigam ver por aí. Tudo certo, né? Vocês estão conseguindo ver? Sim, tá certinho. Beleza. Bom, primeiro me apresentando, eu sou a Thaís Fontoura, tenho 23 anos, sou formada em Publicidade e Propaganda aqui em São Paulo. E como a Larissa introduziu aí no começo, eu fiz parte da incubação Pense Grande em 2017. E vou contar um pouquinho para vocês um pouco do papel da incubação durante a minha trajetória empreendendo a Três Marias. E aí, contando um pouco sobre a Três Marias, que foi o negócio que foi incubado durante a incubação Pense Grande, a Três Marias, eu vou contar um pouco da trajetória de onde que ela surgiu, mas a ideia era que a gente criasse uma plataforma de conexão de mulheres para andarem a pé juntas e mais seguras. Então, a ideia é que isso se tornasse um aplicativo para fazer match entre as meninas, e a ideia é que a gente estava trabalhando em prol da segurança na mobilidade urbana das mulheres, para que elas pudessem caminhar livre por aí, sem sofrer assédio ou minimamente se sentindo parte daquele espaço público, né? E aí, acho que a ideia aqui é contar um pouco de que foram aprendizados que a gente teve ao longo dessa jornada, poder compartilhar um pouco com vocês onde que a gente acertou, onde que a gente errou, e também como que isso contribuiu para a minha formação enquanto profissional e como que eu cheguei onde eu estou hoje dentro do Quinteissa, né? Que também quero contar um pouco para vocês o que é o Quinteissa para quem ainda não conhece. Mas, bom, primeira coisa que eu acho que é muito importante, antes de eu começar a falar qualquer coisa, é que não existe manual. Isso é uma coisa que eu aprendi empreendendo, e hoje dentro do Quinteissa acho que isso só se reforça todos os dias. Então, o que eu vou contar aqui para vocês é sobre a minha perspectiva, sobre a minha vivência, e eu não quero que vocês tomem isso como 100% da verdade, porque imagino que se vocês forem conversar com outros empreendedores, muitos acertaram onde eu errei, muitos erraram onde a gente acertou, então, primeiro de tudo é que não existe regra para se empreender, o que torna o caminho ainda mais difícil, né? Mas também ainda mais gostoso. E aí a primeira coisa, acho que para contextualizar um pouco da onde surgiu Três Marias, a Três Marias como ideia de negócio surgiu dentro da faculdade. Então, a gente começou dentro de uma das matérias da nossa grade, depois isso evoluiu para um projeto de TCC, e aqui está nessa foto representando quem era o nosso grupo de integrantes para desenvolver a Três Marias naquele primeiro momento, né? Então, éramos em 7 mulheres tentando desenvolver essa ideia de negócio. E aqui acho que o primeiro grande aprendizado que a gente teve ao longo dessa jornada foi que éramos em 7 e era muita gente para opinar numa coisa que nem tinha nascido ainda. Então, quando a gente começou a conversar mais seriamente sobre, de fato, se dedicar a Três Marias, para transformar isso de fato num negócio, né, e se dedicar a isso de maneira integral, rolaram algumas conversas duras entre nós 7 para entender quem que de fato estava dentro desse barco junto com a gente, né? E quem topava assumir o risco de fazer o negócio acontecer e tirar a ideia do papel, enfim, fazer todo o processo de validação do negócio para de fato começar a empreender isso, né? E aí, acho que o grande primeiro aprendizado foi que, ao longo do tempo, o grupo foi se separando, no final sobrou
fiquei só eu e mais uma pessoa, a Thaís, que foi minha sócia por algum tempo. Mas acho que o primeiro grande aprendizado dessa trajetória foi que muita gente pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, é importante vocês terem isso em mente na hora de formar esse grupo de pessoas que vocês estão escolhendo para passar por essa jornada junto com vocês, né? E aí, a segunda, depois passado por isso, né, de entender quem de fato ia mergulhar na profundidade dentro desse desafio junto com a gente começou a mergulhar muito numa questão de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de telas do aplicativo. Aqui, nessa imagem, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui eu tirei um print do que era o nosso Drive na época, da quantidade de documentos que a gente tinha sobre tela do aplicativo, regra de negócio, documento para o desenvolvedor, era um monte de planilha. E agora, olhando para trás, né, e conseguindo analisar mais friamente o que a gente estava fazendo, eu sinto que a gente passou muito tempo pensando num produto perfeito e muito pouco tempo garantindo que a gente entendia quem pagava por isso. Então, isso é uma das coisas que, inclusive, pessoalmente falando, né, foi me desmotivando ao longo da trajetória empreendedora, muito por falta de experiência, mas a gente passou grande parte da nossa trajetória garantindo que a gente ia entregar um produto perfeito, com a usabilidade perfeita para as mulheres, né, poderem andar juntas, seguras, com, enfim, telas bonitas, cores bonitas, em linha com a nossa identidade visual, que não estou querendo dizer que não é importante, mas eu acho que existem prioridades e coisas que a gente precisa passar na frente da perfeição do produto antes de fato começar a rodar isso na rua, né? Então, olhando para trás agora, a gente consegue decantar e entender que a gente passou muito tempo garantindo um produto perfeito e menos na rua conversando com os nossos potenciais clientes. E aí, na hora que a nossa ficha caiu nesse sentido, né, a gente falou, bom, então tá, então a gente está há muito tempo falando sobre isso, mas já se passaram alguns meses aqui e nada foi feito, nenhum teste foi feito, vamos pelo menos entender se o coração da nossa solução funciona, né? Então, se a gente está falando de um aplicativo para unir mulheres, para andarem juntas, né? Então, conectar meninas que faziam trajetos a pé, similares ou idênticos para andarem em conjunto e mais seguras e, né, consequentemente, ter essa sensação de segurança, vamos pensar em algum teste, então, que não dependa desse aplicativo, ou que não dependa desse produto perfeito, só para a gente entender se isso de fato acontece, né? Porque se não acontecer, acho que cai a primeira premissa do nosso negócio, talvez a gente tenha que repensar tudo. E foi quando surgiu aí o movimento das pulseiras, que é essa pulseirinha que vocês estão vendo na foto também. Então, o que a gente pensou foi, vamos fazer um teste super rápido, offline, sem depender de aplicativo, de tecnologia, de nada disso, dado que nem eu nem minha sócia vínhamos desse mundo, nós duas somos publicitárias de formação, então a gente não conhecia absolutamente nada de tecnologia. E foi quando a gente lançou o movimento das pulseiras, que eram pulseiras de identificação das meninas, e a ideia era que, à medida que a gente ia distribuindo essas pulseiras, as meninas pudessem se identificar como parte de um mesmo movimento, e uma vez que elas se encontrassem na rua, elas pudessem usar a pulseira como uma espécie de desculpa para poder se juntar e andarem juntas, né? E aí a gente entendeu, a gente fez algumas segmentações de público-alvo também, pensando na ponta da usuária, né, não necessariamente da ponta do cliente, pensando em que mulheres, qual era o perfil dessas mulheres que a gente queria conversar, por onde que a gente deveria as meninas estavam, né? E foi aí que a gente começou a segmentar também por onde que a gente ia começar o teste, e a gente entrou dentro de algumas faculdades para distribuir essas pulseiras, orientando as meninas o que significava o movimento das pulseiras, né? O que significava fazer parte da Três Marias. E aí a gente começou a rodar esse teste. Foi um teste ótimo para a gente validar a aceitação do conceito do nosso negócio. Então, a gente, de fato, conseguiu perceber que existia ali uma sensação de pertencimento das meninas e, de fato, uma vontade de fazer parte de tudo isso. Mas um outro aprendizado que a gente teve fazendo esse teste é que é importante que, na hora que você faça algum teste para entender o quanto que o seu negócio, de fato, é viável, que você pense também em formas de metrificar tudo isso, né? Então, como que você quantifica e como que você qualifica esse teste para entender se, de fato, o que você está se propondo a testar está sendo testado, está sendo validado ou está sendo invalidado, né? E foi aí que a gente também aprendeu mais uma lição dessa trajetória empreendendo, que é
é importante você pensar em testes rápidos, baratos, mas também que eles venham num pacote de métricas muito bem mensuráveis, né? O Movimento das Pulseiras, ele ajudou a gente a entender questões mais subjetivas de aceitação do conceito da Três Marias, pertencimento a esse movimento, de fato a dor das mulheres existe, acho que isso não tem muita discussão, mas na hora de quantificar quantas caronas de fato aconteceram, qual era o nível de segurança que elas sentiam andando com outras mulheres, enfim, e coisas mais objetivas nesse sentido, o teste ele não permitiu que a gente quantificasse tudo isso. Então, na hora que vocês forem validar a ideia do negócio, né, de fato começar a fazer essa exploração de mercado, tanto entendendo qual que é o problema que vocês querem solucionar, mas também entendendo como que a solução de vocês endereça esse problema de uma maneira relevante, é muito importante também colocar no papel o que são as métricas que vocês vão acompanhar ao longo desses testes. Mas apesar da gente ter rodado tudo isso e ter tido vários aprendizados muito bons ao longo da trajetória, mas, assim, sofridos, doloridos, né? A gente sentia muita agonia por não saber muito bem para onde ir, e a gente não ter a experiência de como empreender e tudo mais. Eu acho que a última coisa que é importante que vocês saibam, isso aqui é super clichê, mas eu acho que é uma das coisas mais importantes, é garantir que vocês estão com pessoas especiais junto com vocês ao longo dessa jornada. Então, eu tive a sorte de ter a minha xará junto comigo, a Thaís, ela que foi minha aliada ao longo de todos esses, um pouco mais de, acho que 2 anos de trajetória empreendendo, e junto com a Tá, a gente, nós duas, a gente conseguia compartilhar todas as angústias, todas as felicidades, todas as dúvidas, né, a gente sabe que, como eu falei no começo, não tem manual para empreender, né, não existe um passo a passo, cada mercado é um mercado diferente, cada solução é uma solução diferente, existe um ciclo de validação que é diferente para cada solução, e muitas vezes quem está empreendendo, principalmente nessa etapa mais inicial da validação do negócio, se sente muitas vezes perdido, né? Então, será que faz sentido eu canalizar esforço para fazer um teste? Ou será que eu faço os dois ao mesmo tempo? Ou será que eu aloco o meu tempo fazendo outra coisa? Então, muitas vezes sensação de estar ociosa, ou o contrário também acontecia, de estar trabalhando demais. Então, é importante que tenham pessoas que você confie do teu lado, porque elas vão ser super essenciais ao longo da jornada. E isso também tenho observado muito ao longo da minha jornada aqui dentro do Quintessa, né? Ouvindo histórias de outros empreendedores e como que os principais problemas que eu ouço da trajetória dos empreendedores, sei lá, eu chutaria que 80%, 90% das vezes tem a ver com as pessoas com as quais os empreendedores decidiram passar essa jornada juntos, né? Então, é importante ter esse olhar cuidadoso e bastante especial para as pessoas que estão do lado de vocês. E aí, bom, como que tudo isso se conecta com a incubação Pense Grande, né? Lá em 2017 a gente foi aprovada para passar pela incubação. Eu acho que essa foto foi no primeiro encontro que a gente fez aqui em São Paulo, com toda a turma reunida. E uma coisa que a Pense Grande me ofereceu ao longo desses meses que a gente passou junto foram várias provocações em relação a quem sou eu quanto empreendedora, o quanto que eu estou de fato afim de viver essa vida, né, que é uma vida repleta de riscos, que você tem que dormir e acordar entendendo como é que você vai mitigar todos os riscos da jornada, mas ao mesmo tempo você tem que ter muito apetite a esse risco, né? Afinal de contas, se você não arrisca, o negócio também muitas vezes não vai para frente. Uma trajetória muito solitária, então, apesar de ter a Thaís junto comigo, existiam vários momentos onde eu me sentia sozinha, de não ter uma liderança para me ajudar a entender para qual caminho que eu seguia, não ter a metodologia, não ter a própria experiência, né, que me faltava na época, me fez me questionar muito sobre qual que é o meu papel quanto empreendedora e o quanto que eu estou afim de fato, respirar esse desafio por mais X tempos na minha vida. E meio polêmico que eu vou falar aqui, mas eu acho que a incubação ela foi uma das maiores responsáveis pela minha decisão de parar de empreender na Três Marias. E também questões pessoais estavam acontecendo na época, né, que também me incentivaram a sair do negócio, mas eu acho que essas reflexões elas foram cruciais para eu tomar a decisão de que fazia sentido eu ir para um caminho diferente do caminho que a Três Marias estava indo. Foi duro, foi difícil, porque existe muito carinho envolvido por tudo que a gente fez, todas as escolhas que a gente fez ao longo do caminho, né, de abrir mão de
emprego remunerado, abrir mão de fim de semana, abrir mão de estar junto com os amigos, para se dedicar e respirar de fato tudo isso, mas ao mesmo tempo com um olhar de muita gratidão por tudo que a gente tinha feito e como que a Três Marias tinha contribuído para a minha trajetória como profissional, né? E aí, quando essa ficha caiu, uma das premissas que eu né, coloquei na frente, na hora que eu falei, bom, então não é Três Marias, mas é o quê, né? Era continuar trabalhando com algo que fizesse sentido para a minha vida. Na época, falava-se um pouco sobre negócios de impacto, negócios sociais, mas eu ainda não tinha tanto conhecimento sobre o conceito do que é ser um negócio de impacto, o que é ser um negócio social, mas o que eu tinha certeza de que eu precisava continuar, eu precisava ter o meu trabalho como uma fonte de motivação para um propósito maior, né? Eu precisava me conectar com algo maior que não fosse só o retorno financeiro do que me proporcionava. E aí, inclusive, o Pense Grande também teve uma participação muito importante na minha entrada no Quintessa, porque em 2017, no final de 2017, eu e a Thaís, a gente ganhou um ingresso para um evento que tinha aqui em São Paulo, chamado Blast You, que é um evento que basicamente conecta grandes empresas com startups, então tem vários conteúdos legais dentro dessa temática. E aí nós fomos para esse evento e foi quando eu tive contato pela primeira vez com o Quintessa. E aí eu lembro que na época eu ouvi falar sobre aceleração de negócios de impacto e, putz, achei aquilo super legal. Fui bater um papo com a pessoa lá na época, que hoje virou minha dupla né, na área que eu trabalho aqui dentro do Quintessa. E o Quintessa, quando eu entrei de fato para né, acolher esse desafio de trabalhar com aceleração de negócios de impacto, o Quintessa também me apresentou um conceito um pouco mais direcionado do que é de fato ser um negócio de impacto. Então, na minha cabeça, eu sabia que existia esse conceito, mas eu não sabia muito bem como definir isso numa frase, ou né, o que de fato eram os critérios que faziam com que o negócio se tornasse um negócio de impacto ou não se tornasse um negócio de impacto. Então, o Quintessa, quando entrou na minha vida, começou a me ensinar muito em relação a isso. E hoje, no Quintessa, eu sou a pessoa... É muito engraçado que eu sinto que eu virei a cadeira, né? Agora eu tô do outro lado da mesa, porque agora eu sou a pessoa que seleciona as startups, os negócios de impacto, para serem acelerados no Quintessa. Então, todo o processo que eu e a Tá passamos lá atrás, de passar pelo processo seletivo, não só da incubação Pense Grande, né? Mas de outras acelerações que a gente passou, foi ultra importante para eu ter todo esse senso de empatia com os empreendedores com os quais eu converso agora, né? E que eu ajudo eles a entender o quanto faz sentido o Quintessa para a vida deles agora ou não. Então, trazendo um pouco do que é, então, ser um negócio de impacto, acho que tem um contexto um pouco maior antes disso, que é importante dar alguns passos para trás para a gente conseguir chegar no conceito mais definitivo, né? Quando a gente olha para o Brasil, é indisfarçável que a gente tem diversos desafios sociais e ambientais acontecendo por aí, né? Uns com mais relevância do que outros, mais profundidade do que outros, um pouco mais enraizados do que outros, mas a gente sabe que existem milhões de pessoas sem acesso a saneamento básico, milhões de crianças sem acesso à educação de qualidade. Quando a gente fala do sistema público de saúde, existem vários impasses lá, de fila para cirurgia, fila até para consulta básica, né? Então, falta de acesso à energia elétrica. Então, quando a gente olha para todos esses desafios, não só sociais, mas também ambientais, a gente está falando do contexto de onde nascem os negócios de impacto. E os negócios de impacto, eles surgem justamente dessa necessidade, dessa vontade, ou necessidade de protagonizar a transformação a partir desses desafios. Então, acho que a beleza da coisa dos negócios de impacto, acho que pelo menos o que me encanta em trabalhar com isso é entender que os negócios de impacto, eles não são sobre filantropia, eles não são sobre terceiro setor, então a gente não está falando de ONG, né? A gente está falando de negócios que estão olhando para desafios sociais, ambientais, com uma lógica de mercado. Então, eles estão olhando para quem que é o meu cliente, quem que vai pagar a conta, como que eu entrego uma solução relevante e que vai gerar impacto positivo na ponta, garantindo que eu sou um negócio lucrativo, escalável, que consigo reter talentos aqui dentro e que eu opero numa lógica de mercado mais tradicional, vamos dizer assim. Então, quando a gente olha para o conceito, isso tudo está
super documentado, inclusive o Quintessa participou de toda essa construção do que é ser um negócio de impacto no Brasil, né? Mas, basicamente, olhando para o conceito, a gente está falando de empreendimentos que têm intenção clara de endereçar um problema social, socioambiental, por meio da sua atividade principal. Ou seja, o negócio de impacto, ele é um negócio que, à medida que ele gera mais riqueza financeira, então, quanto mais ele vende seus produtos e serviços, mais impacto positivo ele está gerando. Então, ele pode gerar impacto positivo de duas formas, né? Pelo produto ou pelo serviço, ou pela forma como ele opera. Quando a gente fala de produto e serviço, é exatamente esse exemplo que eu dei agora. Quanto mais ele vende o seu produto, o seu serviço, mais ele gera impacto positivo. Mas existe uma outra forma do negócio de impacto se configurar como um negócio de impacto, que é olhando para a sua cadeia. Então, por exemplo, quando a gente fala de um negócio que trabalha com geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, é um negócio que, por exemplo, capacita essas mulheres para virarem pequenas artesãs e microempreendedoras. Quando a gente fala do produto fim desse negócio, a gente está falando de, sei lá, artesanato, bolsa, sapato, que não são objetos de impacto necessariamente. Mas quando a gente olha para toda a cadeia de construção que esse negócio fez com essas mulheres, a gente está falando de uma construção de impacto social, né? Então, a gente está falando de geração de renda, de autoestima, de recolocação social dessas mulheres. Então, o negócio de impacto, ele não necessariamente ele é definido só pelo fim, pela atividade fim dele. Mas a gente também está falando sobre atividade meio. Então, é importante, quando a gente fala de negócio de impacto, também a gente se preocupar muito com como a gente gera esse impacto também na ponta, e não só com o que está sendo gerado de impacto, né? Então, além de tudo isso, são negócios que atuam de acordo com uma lógica de mercado, com um modelo de negócio que busca retorno financeiro e que se compromete a medir impacto que gera no médio e longo prazo. E aí, quando a gente fala de setor de negócio de impacto, a gente fala que existe uma nomenclatura que é um jogo de palavras aqui, mas acho que ela é didática, para encaixar qual que é o setor que os negócios de impacto estão encaixados, né? Então, a gente fala que o segundo setor é o setor das empresas tradicionais. Então, é o setor onde as empresas que estão olhando única e exclusivamente para retorno financeiro, sustentabilidade financeira, lucro e eficiência na gestão. Quando a gente olha para o terceiro setor, a gente está falando basicamente das ONGs, né? Então, são organizações que não necessariamente têm um modelo de negócio sustentável financeiramente, então, geralmente depende de doações para sobreviver, mas que tem como foco principal a geração de impacto positivo lá na ponta, né? Seja ambiental ou social. E quando a gente fala dos negócios de impacto, a gente está falando de unir o melhor dos dois mundos. Então, por isso que a gente fala que os negócios de impacto estão no setor 2,5. Então, a gente traz a visão do segundo setor em relação a retorno financeiro, ao mesmo tempo que a gente traz a visão do terceiro setor em relação à geração de impacto positivo na ponta. E é justamente aqui onde os negócios de impacto se encontram. E aí, só detalhando um pouco mais, depois a gente pode bater um papo mais aprofundado sobre isso, mas existem algumas premissas que ditam o que faz sentido um negócio ser chamado de um negócio de impacto ou não. Então, a primeira coisa é a intencionalidade da resolução de um problema social ou ambiental. Então, aqui no Quintessa a gente analisa muito isso, né? Qual que é a intencionalidade daquele negócio, o quanto que o negócio nasceu, de fato, de olho naquele desafio, ou quanto ele foi se adaptando ao longo do caminho e aí descobriu que ele poderia ser um negócio de impacto. Tá tudo bem ser esse segundo caminho, mas quando o negócio tem uma intencionalidade clara, né, entre os sócios, entre a missão da empresa, está explícito no site, na comunicação da empresa, é um outro viés que a gente traz para análise de impacto, né? Então, é importante que esse negócio tenha essa intencionalidade de maneira explícita e que ele consiga expressar isso de maneira clara para todos os stakeholders que ele trabalha ao longo da cadeia. A segunda coisa é em relação à solução de impacto ser a atividade principal do negócio. Então, era um pouco do que eu estava falando antes, né? Quanto mais esse negócio comercializa seus produtos ou seus serviços, mais ele consegue gerar impacto positivo na ponta. Então, quando a gente fala de ser a atividade principal, um exemplo que eu costumo contar para os empreendedores por exemplo, eu sou uma empresa que fabrico bolsas ao longo do ano. E aí, no fim do ano, todo fim do ano, eu faço uma ação pontual de doação para uma comunidade que fica no entorno da minha fábrica, por exemplo. Isso não faz com que o meu negócio se torne um negócio de impacto, porque a gente está falando de uma atividade pontual que não tem perenidade ao longo do tempo, né? E até porque também o meu negócio, ele não nasceu para gerar impacto positivo. Então, é importante que a solução do negócio que está se desenvolvendo, ela seja a solução que vai gerar impacto positivo na ponta
e que ao mesmo tempo seja a solução coração, a solução core da empresa, para que isso não se torne algo de ação pontual ou menos perene. Terceiro ponto é a busca de retorno financeiro, operando pela lógica de mercado, também um pouco do que eu já falei para vocês. Então, é importante o negócio não depender de doações. O negócio de impacto ele pode receber doação, mas ele não pode depender da doação para sobreviver. Então, pelo menos mais que 50% das suas receitas tem que vir advindas de venda de produto ou de serviço. E o quarto e último ponto em relação ao compromisso com o monitoramento gerado, do monitoramento do impacto gerado a partir da solução do negócio, né? Aqui também existem especialistas no mercado, quando a gente fala do ecossistema de impacto, existem especialistas que trabalham só com mensuração de impacto. O Quintessa não é especialista nisso, então acho que existem outras organizações, se vocês têm interesse em conversar mais sobre isso, eu posso depois conectar vocês com elas. Mas existe aqui um viés pouquíssimo trivial sobre como que a gente mensura impacto na ponta, né? Então, existem formas e metodologias disso acontecer, mas é importante que os empreendedores já comecem a empreender esse negócio entendendo como que eles vão mensurar isso na ponta, seja um output de impacto mais direto, mas também seja aqueles mais indiretos que olham para longo prazo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala daquele exemplo que eu estava dando da capacitação das mulheres, uma métrica de impacto pode ser o quanto que de incremental na renda delas aquele negócio conseguiu gerar. E aí um output mais de longo prazo que a gente pode falar é de, por exemplo, será que essas mulheres conseguiram voltar a estudar? Ou será que os filhos dela os filhos delas começaram a frequentar a escola a partir da renda que ela começou a gerar dentro de casa? Então, existem formas de você mensurar impacto de curto, médio e longo prazo. Para isso, existem inúmeras metodologias. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso também. Mas é importante ter isso no radar para quem está empreendendo um negócio de impacto. E aí, bom, eu trouxe 2 cases aqui do Quintessa que passaram pela nossa aceleração. Alguns de vocês já devem conhecer esses 2 nomes, a For2 e a HandTalk, mas acho que é legal para vocês conseguirem tangibilizar um pouco melhor o que eu estou falando, né? Então, quando a gente está falando da For2, por exemplo, a For2 ela se posiciona como uma escola de idiomas para pessoas que não teriam acesso a esse tipo de ensino, de educação nos ambientes que essas pessoas estão, né? Então, a For2 criou um modelo de negócio onde ela oferece cursos de idioma para esses alunos, com um preço super acessível. Então, eles trabalham com um público, geralmente, classe CDE, de alunos baixa renda. E para eles conseguirem fazer com que esse modelo de negócio pare de pé, né, e que eles consigam ser competitivos a ponto dos alunos pagarem por isso, eles entenderam que existiam alguns mecanismos no modelo de negócio que eles poderiam adaptar para conseguir chegar nesse esse preço acessível na ponta. Então, por exemplo, uma das coisas que eles fazem os professores da For2 são professores intercambistas. Então, eles conseguem fazer um 2 em 1 com os professores. À medida que os intercambistas vêm para o Brasil fazer um intercâmbio cultural, eles também trabalham como professores na For2, também para fazer uma renda extra à medida que eles estão aqui no Brasil. E fora isso, a For2 também se usou muito de tecnologias dentro de sala de aula para também garantir um modelo um pouco mais escalável e garantir que esse modelo de negócio, né, quando a gente está falando de um modelo de negócio como a For2, que o ticket médio é um pouco mais baixo, necessariamente ele é um modelo que necessita volume. E quando a gente fala de volume, a gente está falando necessariamente de escala, né? Então, eu estou trazendo tudo isso para vocês verem como as palavras que a gente usa são palavras de mercado mesmo. Então, é uma lógica de mercado que a gente usa para entender o quanto que esse modelo de negócio é sustentável financeiramente no longo prazo, o quanto que ele é lucrativo, o quanto que ele consegue remunerar bem os funcionários que eles estão trazendo lá para dentro, né? Então, a For2 é um pouco desse exemplo de como eles conseguiram adaptar alguns pontos do modelo de negócio deles para chegar nessa precificação final mais barata e acessível para os alunos. E a HandTalk, por outro lado, eles trabalham com um outro desafio tão relevante quanto, mas bastante diferente. Não sei se todos conhecem desse desafio, mas eu comecei a ter acesso na hora que eu entrei no Quintessa, mas grande parte da comunidade surda no Brasil, ela é analfabeta em português. Então, é como se a gente estivesse lendo alguma coisa em japonês, sei lá, em alguma língua, algum idioma que a gente não conhece. Então, os surdos, eles não são alfabetizados em português. Isso significa que eles não têm acesso a, quando ele entra dentro de um site,
ele não sabe ler o que está escrito lá, ele não consegue ler a placa do ônibus, então tem várias coisas que fazem com que ele fique à margem, né, de tudo que acontece na sociedade. E a HandTalk, olhando para esse desafio, criou um aplicativo, eles têm um intérprete virtual de português para língua de sinais, e aí o Hugo, que é o intérprete virtual deles, ele consegue fazer essa tradução simultânea do que a gente está falando para língua de sinais, e aí, a partir disso, reincluir esse surdo na sociedade, né? Então, a história da HandTalk, inclusive, é uma história interessante, porque de trajetória de negócio, porque eles começaram lá atrás como um aplicativo gratuito para os surdos, e aí, à medida que eles foram crescendo essa base, eles começaram a entender que isso poderia virar um negócio e que eles poderiam monetizar em cima disso. E foi quando eles começaram, foi bem nessa época que eles passaram pelo Quintessa, e a gente apoiou eles a justamente entender qual era o modelo de negócio em cima disso. Então, hoje eles têm duas vertentes, né, de negócio. Eles continuam com um aplicativo gratuito, fazendo as traduções simultâneas, mas eles têm também a frente, que é onde eles monetizam de fato, que é a mesma tecnologia que eles usaram para fazer o aplicativo, eles vendem para as grandes empresas plugarem isso no site delas, e aí todos os sites, uma vez que tem o plugin da HandTalk, eles se tornam acessíveis para a comunidade surda. Então, na prática, quando você acessa um site que tem o plugin da HandTalk, à medida que você vai passando o cursor do teu mouse em cima das palavras, o Hugo, que é o intérprete virtual, vai traduzindo simultaneamente o que está escrito naquele texto. Então, a gente está falando de uma relação super de ganha-ganha, né? Então, de novo, uma lógica de mercado, onde a gente está falando de marcas, empresas que não teriam acesso a essa comunidade surda até então. Então, a gente está falando de aumento de receita, visibilidade de marca e coisas correlatas. E, ao mesmo tempo, a gente está falando de incluir pessoas dentro de uma esfera onde elas não faziam parte, né? Então, estou trazendo tudo isso para vocês também conseguirem entender um pouco do que é esse fala dos negócios de impacto. Sempre olhando como direcionamento principal um desafio social, ambiental, mas trazendo questões de escalabilidade, lucratividade, enfim, outras questões de lógica de mercado por trás de tudo isso. E, contando um pouco de Quintessa, a gente, olhando para tudo isso, né, que existem esses desafios no Brasil e que existem lógicas de mercado que podem endereçar esses desafios de uma maneira ultra relevante, o Quintessa surgiu lá em 2009, então esse ano a gente vai completar 11 anos, para apoiar os empreendedores de impacto a impulsionar o crescimento do negócio, estruturar a gestão daqueles negócios e também captar investimento para os negócios de impacto. Então, hoje a gente tem algumas frentes de atuação aqui dentro, e a frente onde eu estou mais envolvida é a frente de aceleração. Então, aqui eu trouxe um pouco dos critérios de seleção que a gente olha para selecionar os negócios aqui dentro. Imagino que seja super em linha com outras aceleradoras e outras incubadoras que vocês já podem ter tido acesso, mas basicamente são 4 grandes vertentes que a gente olha para entender se o negócio faz sentido para a gente trabalhar junto ou não. Então, a primeira delas é entender qual que é a tese de impacto desse negócio. Então, o quão relevante é o desafio que esse negócio se propõe a solucionar para o Brasil. A gente está sempre falando de uma lógica Brasil. Então, quão relevante é esse desafio que esse negócio se propõe a solucionar e o quão relevante é essa solução para endereçar esse desafio. E aí, como direcionamento, a gente olha sempre para as 17 ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O segundo pilar que a gente olha é para empreendedores e equipe. Então, qual que é o perfil desses empreendedores, o quanto que eles têm conhecimento do que eles estão se propondo a fazer, não necessariamente conhecimento técnico, né, isso é super importante para a gente, mas o quanto que eles conseguiram correr atrás para trazer esse nível de evidência de mercado e embasar a hipótese que eles estão trazendo para a gente, né, ou embasar essa estratégia de expansão que eles estão trazendo para a gente. E acho que antes de entender entender o conhecimento técnico dos empreendedores, acho que tem um olhar nosso também para entender o quanto que os empreendedores estão, de fato, comprados ou apaixonados pelo que eles estão fazendo, né? Então, é importante entender o quanto que os empreendedores estão, de fato, respirando tudo isso. Por fim, o terceiro pilar, não, por fim não, tem mais um ainda depois, mas o terceiro pilar que a gente olha por aqui é o pilar de negócio. Então, aqui a gente olhar para todas aquelas questões que eu fui elencando ao longo da minha fala, né? Então, o modelo de negócio, capacidade de ser escalável ou replicável, qual que é a capacidade desse negócio ter uma sustentabilidade financeira no longo prazo, qual que é o tamanho desse mercado, quem são os concorrentes substitutos,
como que a gente defende diferencial competitivo desse negócio, olhando para os outros concorrentes. Então, a gente faz uma análise bem parruda em relação ao business mesmo, leva a gente a entender o quarto e último pilar, que é qual que é o fit que esse negócio tem com Quintessa, né? Então, quanto que a gente acredita que, a partir dos desafios que foram elencados para a gente consegue agregar valor para esse negócio e o quanto que o negócio está pronto para aproveitar também o programa durante o tempo que a gente vai passar junto, né? Então, isso aqui é um recortezinho do que é o meu dia a dia, todos os dias. Então, aqui no Quintessa, meu papel é conversar com os empreendedores, fazer o processo seletivo, fazer a aprovação no comitê, e aí, uma vez que o negócio é aprovado, a gente passa bastante para o time de projetos. Na prática, quando o negócio é aprovado aqui dentro, a gente tem um modelo de aceleração que ele é diferente de outros que existem por aí e, ao mesmo tempo, muito complementar. Então, por exemplo, a Incubação Pense Grande, ela é um programa em grupo, né? Então, existem ali os encontros em grupo, a troca entre os empreendedores, existem os assessores que acompanham a gente de tempos em tempos. Aqui no Quintessa, a gente vê como uma lógica complementar a outros programas, como o da incubação, por exemplo, porque a gente aqui não vai numa lógica de grupo, a gente vai numa lógica do individual. Então, todos os negócios acelerados aqui dentro do Quintessa passam por um programa individual e personalizado. Então, a gente aloca uma pessoa da nossa equipe para ficar um dia por semana dentro do acelerado, trazendo um suporte super mão na massa para garantir que a gente está operacionalizando todas as pautas da aceleração. Então, a gente acompanha reunião de venda junto com o cliente, a gente acompanha treinamento do time dentro da startup, a gente acompanha todo o processo de captação de investimento, a gente conecta a startup com potenciais clientes, com potenciais parceiros, eventualmente com outros empreendedores que possam fazer parcerias com essas startups. Então, a ideia do programa do Quintessa é que seja algo com um olhar cuidadoso, individual para cada um dos negócios e que a gente consiga entrar na profundidade. Então, é por isso que em 10 anos de Quintessa, a gente bateu o marco de 100 negócios acelerados agora há 2 meses atrás, mais ou menos. Então, acho que é um número significativo, ele conta uma história legal para a gente, que de fato, em 10 anos é um período de tempo longo para poucas startups sendo aceleradas, né? Existem aceleradoras que fazem esse número em 1, 2 anos de trajetória. Então, de fato, a mensagem que a gente passa para os negócios, e eu me sinto muito dentro disso, né? Porque eu estou o tempo todo conversando com os empreendedores e contando essa história, é de que a gente está olhando para os poucos para entrar na profundidade e garantir um relacionamento de longo prazo com todo mundo. Então, aqui é um pouco do que a gente olha e queria me colocar super à disposição agora, independente do chapéu que eu estou usando, né, um chapéu de ex-empreendedora ou de um chapéu de seleção de negócios aqui no Quintessa, queria me colocar à disposição para caso alguém queira bater um papo comigo. Esses são os meus contatos, vocês me acham no LinkedIn também, e a gente pode se aprofundar no que fizer mais sentido para vocês. Mas obrigada, Larissa, pelo convite mais uma vez. Eu estou super feliz de poder compartilhar com a rede um pouco do que foi a trajetória, e espero que tenha ajudado de alguma forma. Com certeza ajudou. O pessoal já está mandando pergunta aqui. Vai Vamos lá. esse telefone depois aí, hein, Thaís? Vamos lá. Então, foi o Lucas Felipe. Ele disse que sentiu muito orgulho e que é fã dos Três Marias. E ele falou que legal, obrigada. Ele falou o seguinte: nós, como empreendedores de impacto, seja social, ambiental ou econômico, temos um desafio de desconstruir muita coisa estrutural na sociedade. Como podemos fazer essa desconstrução de uma forma acolhedora para a sociedade? Legal. Quando você fala de desconstrução, eu me conecto muito a uma... E foi uma coisa que eu aprendi no Quintessa também, né? Quando a gente fala de gerar impacto positivo, muita gente acha que a gente trabalha com ONG, né? E que a gente, sei lá, que a gente vive de doação ou algo do tipo. As pessoas tendem a associar a gente com o lado da filantropia. E eu acho que esse movimento do ecossistema de impacto se desenvolvendo, não sei se vocês também conhecem o material da Pipe Social, eles fazem o mapa dos negócios de impacto a cada 2 anos, se eu não me engano, e à medida que eles vão evoluindo no mapa, você consegue ver também a evolução do ecossistema, né? Então, novos negócios surgindo e tudo mais. E eu acho que isso é uma construção de longo prazo, eu acho que não existe uma resposta tão assertiva, mas eu acho que todo esse movimento dos negócios de impacto surgindo, eles são importantes para a gente quebrar essa lógica de que
retorno financeiro e impacto positivo não podem andar juntos, né? A gente foi a vida inteira ensinado de que ou você ganha dinheiro ou você faz alguma coisa de bem para o mundo. E os negócios de impacto vêm justamente para quebrar essa lógica. Então, eu acredito que para a gente conseguir gerar toda essa disrupção, né, na cabeça das pessoas e de alguma forma ser acolhedor, eu acho que tem a ver com, de fato, estimular que os negócios de impacto existam, trazer para essa conversa não só as startups de impacto, mas também as grandes empresas que têm um papel super fundamental nesse movimento como um todo. Então, geralmente é ali que está a grana. Então, a gente precisa trazer essas empresas também para entenderem o que é esse movimento do impacto e como que elas também não podem mais se omitir de tudo isso, né? A gente está passando por uma crise que a gente está percebendo as empresas cada vez mais se aproximando de questões em relação a desafios sociais e ambientais. Então, acho que é importante também acolher essas empresas para dentro dessa conversa e fomentar que outros empreendedores tenham esse radarzinho do impacto ligado. Então, acho que redes como essa, por exemplo, são mega importantes para a gente conseguir fomentar essa discussão e reverberar isso para mais longe, né? E quebrar essas lógicas, esses paradigmas que a gente tem de que impacto e dinheiro não podem andar juntos. Com certeza, The Choice, né, do Artemisia já dizia, se você tiver que escolher entre mudar o mundo ou ganhar dinheiro, escolha os dois. Fique Então, com os dois. Larissa, vocês falaram que meu áudio tá baixo, eu vou falar assim, pertinho do fone, para ver se Boa. melhora. Então, a dúvida da Larissa é o seguinte: como funciona o modelo de negócio de programas de aceleração? Você falou na apresentação, mas acho que ela quer um aprofundamento para entender melhor. Eu acho que ela está perguntando sobre o modelo de contrapartida dos programas, né? Eu vou dar só um passo para trás para poder contar isso e vocês terem um contexto de por que a gente foi por esse caminho. Mas, basicamente, quando o Quintessa surgiu e a gente entendeu que a nossa lógica seria de ir nos poucos na profundidade, a gente foi um pouco na contramão da lógica de outras aceleradoras. Bastante comum a gente ter dois modelos de aceleradora no mercado, né? Um modelo onde é um programa patrocinado por uma grande empresa, e aí geralmente é um programa em grupo, um pouco menos personalizado do que o do Quintessa, e aí o empreendedor não paga nada, é uma experiência gratuita para o empreendedor, mas algo mais pontual. E existe um outro modelo numa lógica meio venture capital, né? Então as aceleradoras aceleram em troca de participação societária ou eles investem um montante de capital dentro da startup e entram como sócios da operação. Esse segundo modelo, ele é um modelo que naturalmente requer volume. Então, quando a gente fala de um modelo de venture capital, eu estou simplificando muitos conceitos aqui, tá? Mas só para vocês conseguirem entender o porquê da gente não ter ido por esse caminho. Quando a gente fala de modelo de venture capital, a gente está falando de um modelo que a gente fala que é o spray and pray. Então, você espalha o seu dinheiro e reza para ver quem que vai dar certo. Porque você precisa colocar dinheiro em vários negócios e poucos vão ter sucesso para conseguir pagar a conta daqueles que quebraram. Então, naturalmente, você precisa fazer muito volume numa lógica de venture capital. Por que o Quintessa não foi por esse caminho? Porque a gente entendeu que o modelo do volume não é o modelo onde a gente opera. Então, a gente foi por um caminho na contramão de aceleradoras na época, né? Hoje em dia, outras aceleradoras já rodam dentro desse modelo. Mas então o nosso modelo de negócio a gente entende qual que é o escopo que a gente vai rodar junto com os empreendedores. Isso é uma construção ultra quatro mãos, então não sou só eu recomendando o programa para o empreendedor, mas é o empreendedor também trazendo qual que é a essência do desafio do negócio, enfim, o que está de fato pegando lá dentro. Juntos a gente desenha esse escopo aqui dentro, a gente entende quanto tempo a gente vai passar junto, e tudo isso gera um valor de contrapartida. Então, na prática, a gente tem um modelo de remuneração financeira. São os próprios empreendedores que pagam para passar pelo programa e a gente monetiza o nosso negócio quanto aceleradora dentro dessa vertente. Isso é uma das frentes de monetização do Quintessa, né? A gente tem outras frentes de atuação aqui dentro também. Mas, para responder a pergunta de maneira mais objetiva, o nosso modelo de negócio é os empreendedores pagando para passar pelo programa. Thaís, eu acho que já aproveitando esse gancho, eu vi que no Quintessa tem um modelo de assessoria para captação de investimento. Deixa eu ver se tá bom o áudio. E aí, nesses programas e também nisso, tem os programas de parceria, que eu vi que tem o VedaCity. Ontem, o Luiz Guggenberger, que trabalha na VedaCity, estava aqui ontem falando dessa questão de investimento social privado. Então, eu queria que Legal. você falasse um pouquinho como que os empreendedores podem participar dessa assessoria para captação de investimento.
Legal. Bom, a assessoria, ela é uma vertente diferente da aceleração aqui dentro. A gente entendeu que fazia sentido a gente ter essas duas frentes apartadas, são dois escopos completamente diferentes. E qual que é a diferença da assessoria para a aceleração? Na aceleração, a depender do estágio de maturidade do negócio, né, a gente olha para 3 estágios de maturidade do negócio: validação, tração e escala. A depender do estágio de maturidade do negócio, o objetivo da aceleração muda. Mas a essência da aceleração por trás ela é sempre igual. Então, a gente vai estar sempre olhando com uma visão mais macro para a empresa, garantindo que a gente entende qual é a lógica comercial daquela empresa, como é que a gente olha para a gestão de pessoas, processos, operações, lógica financeira, né? Então, como é que a gente traz ferramentas financeiras para serem implementadas lá dentro e tudo mais. Na assessoria, a gente espera que os negócios já venham minimamente estruturados com essas respostas, com essas perguntas respondidas, né, com essas ferramentas implementadas, para a gente rodar uma assessoria de captação de investimento junto com esses empreendedores. Então, por isso que a gente separou esses dois escopos. E como que funciona a assessoria, então, né? A assessoria, a gente passa são basicamente 3 etapas que a gente passa junto com o negócio. A primeira etapa é uma etapa de diagnóstico. Então, a gente fica mais ou menos um mês e meio, 2 meses dentro da empresa, mergulhados em todas as pautas que vocês possam imaginar aí dentro. Então, a gente, por exemplo, a gente conversa com sócios juntos, com sócios separados, a gente conversa com as pessoas-chave dentro do time, a gente entende como é que está rodando o modelo de negócio, como é que está estruturada a solução, qual que é a maturidade, o nível de maturidade da solução daquela startup, a gente entende como que está o relacionamento entre as pessoas do time, como é que está a lógica financeira desse negócio, enfim. Então, durante o diagnóstico, a gente se aprofunda nas pautas que a gente entende como cruciais para essa empresa e captar investimento. E aí, a partir do diagnóstico, a gente entende, putz, faz sentido essa empresa captar investimento? A resposta pode ser sim ou não. Se a resposta for sim, a gente vai para a próxima etapa da assessoria. Se a resposta for não, a gente pode migrar o escopo para um escopo de aceleração, ajudar vocês a responderem esses gaps de gestão aí dentro, para aí a empresa se preparar para depois voltar para a assessoria. Sendo uma resposta positiva depois do diagnóstico, bom, faz sentido captar investimento, essa empresa tem as respostas, as premissas elas estão bem respondidas, os empreendedores estão bem alinhados, o time faz sentido, enfim, tem uma tese aqui que faz sentido, agora vamos se aprofundar nela. Aí a gente vai para a segunda etapa da assessoria, que é um momento de preparação dos materiais pré-captação. Então, aqui é o momento que a gente começa a fazer business plan para chegar no valuation, entender qual que é a tese de investimento. Então, será que a gente vai captar dívida? Será que a gente vai bater na porta de organizações que fazem empréstimo para negócio de impacto? Será que a gente vai captar via equity? Então, vamos bater na porta de fundos de investimento, investidores anjo, enfim, que tipo de investimento, que tipo de capital que é esse que a gente vai buscar no mercado? A gente entende qual que é o tamanho do ticket que a gente vai buscar, pode ser uma captação de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, qual que é o tamanho dessa captação. E uma vez tudo isso está resolvido e pronto, né, todos esses materiais, a gente vai a mercado junto com os empreendedores. Então, o Quintessa tem um papel aqui de tanto se articular com os fundos parceiros para apresentar esse negócio para esses fundos parceiros, acompanhar todas as negociações ao longo da captação, e a gente vai até o finalzinho do processo. Então, a gente faz toda a parte de operacionalização, gestão de relacionamento com os fundos, CRM para ajudar os negócios a se relacionarem com os fundos. Quando os fundos pedem para a gente revisitar projeções, isso é internalizado no Quintessa, o Quintessa que faz tudo isso. Então, toda a dinâmica da captação, a gente vai lado a lado com os empreendedores e a gente vai até a gente assinar o último contrato. Então, é basicamente essa trajetória de escopo de tempo que a gente vai ficar junto, isso varia muito. Já teve negócios que a gente passou 1 ano e meio captando investimento, já teve negócios que a gente conseguiu fazer isso em 8, 9 meses. Então, depende muito das negociações, do mercado que a gente está falando, dos números e tudo mais. Mas é mais ou menos isso, a forma como a gente roda é mais ou menos assim. E é legal de vocês saberem que por onde que vocês entram, né, no Quintessa para falar sobre assessoria, também é comigo. Então, junto, né, nessa construção em conjunto que a gente dá essa bifurcada, do quanto faz sentido a gente conversar para uma assessoria, ou do quanto faz sentido a gente conversar para uma aceleração. Isso só mostra o quanto a rede é potente, tá vendo? Uma pessoa que saiu do Pense Grande de Incubação já tá cuidando de tudo. Daqui a pouco ela é dona do Quintessa também. Imagina! Imagina, tô longe disso. Thaís, você pode falar pra gente quais os principais pontos que você avalia na hora de decidir se o negócio vai ser acelerado ou não? Uhum. Bom, primeiro que tem todo um comitê aqui junto comigo, né, para a gente fazer essa análise
em conjunto. Então, é menos uma decisão personificada em mim, mas tem todo um conjunto de pessoas aqui junto comigo que tomam essa decisão também. Mas, basicamente, são aqueles pontos que eu elenquei no slide, né? Então, a gente está falando de tese de impacto, empreendedores e equipe, e um pilar que fala mais sobre modelo de negócio e questões do negócio em si. Então, é muito importante que o empreendedor, quando traga para a gente qual que é o negócio que ele está se propondo, ou sugerindo que a gente acelere, é muito importante que o empreendedor traga um pouco daqueles itens que eu fui elencando ao longo da aceleração do que é ser um negócio de impacto, sobre intencionalidade do impacto, quanto que o impacto está atrelado à atividade principal do negócio, o quanto que isso está explícito nos materiais de comunicação da empresa. Então, tudo isso a gente já começa a observar. Quando a gente olha para empreendedores, tem uma questão que eu acho que é super crucial para qualquer programa de aceleração, incubação, que é a abertura dos empreendedores a, primeiro, revisitar premissas. Então, revisitar aquelas verdades que a gente acha que é verdade na nossa cabeça, mas quando tem um olhar externo aí dentro, a gente começa a perceber que, na verdade, não são as verdades, elas não estão tão firmes assim. Então, é importante que os empreendedores tenham essa abertura a revisitar essas premissas. Mas que os empreendedores também vejam e valorizem esse olhar externo do que acontece lá dentro. Então, a gente brinca, né? As acelerações que não deram certo, muito provavelmente tinha alguma coisa a ver com isso. Então, os empreendedores não estavam valorizando as nossas contribuições, não estavam conseguindo aproveitar o tempo do gestor que a gente aloca lá dentro, não estava aproveitando das mentorias. Então, é muito importante que os empreendedores se coloquem à disposição desse olhar para o novo, dado que o nosso papel como aceleradora lógico que a gente não vai só apontar onde estão os gargalos, né? A gente vai entrar para ajudar com a mão na massa também. Mas eu acho que tem um papel nosso também de colocar em xeque tudo que a gente está fazendo, entendendo os limites disso também. Mas é importante que os empreendedores estejam abertos para revisitar essas premissas e ter esse olhar externo lá dentro. E quando a gente olha para negócio, eu acho que tem, talvez, mais de 70% da análise que a gente faz aqui é olhando para os pilares de negócio. Então, quando um negócio vem se apresentar para mim, uma das primeiras coisas que eu olho é entender qual que é o nível de maturidade dessa solução, porque isso me ajuda também a entender qual que é o programa que faz mais sentido. Mas quais são as evidências de mercado que esse negócio tem para embasar essas hipóteses que ele está me apresentando? Então, quanto que os empreendedores já gastaram sola de sapato para conversar com os clientes? O quanto que eles já entenderam que essas premissas são premissas firmes mesmo? Então, quanto que a dor que eles pretendem resolver de fato existe no mercado? Como que isso está endereçado na solução? E aí a gente começa a trazer outros atributos, né? Então, já vi vários pitches parecidos de várias ideias de negócio. Por que eu tenho que acelerar a sua e não fulano de tal? É o tipo de pergunta que o conselho faz pra gente, né? Porque a gente vai acelerar fulano e não ciclano. Tem que fazer uma escolha de não acelerar concorrentes. Então, é importante que o negócio venha com essas respostas minimamente endereçadas de qual que é o meu diferencial competitivo, por que eu gero mais valor para o meu cliente do que os meus concorrentes. Muito importante que tenha conhecimento de qual que é o mercado que está entrando, quem são os concorrentes que estão atuando dentro dessa temática. Por mais que não existam concorrentes diretos, o teu cliente está resolvendo esse problema de alguma outra forma. Então, existe alguma outra solução substituta que hoje pode ser sua concorrente. Então, que solução é essa? Por que você é melhor que ela? Por que o seu modelo de negócio faz sentido? Né? Então, isso é uma coisa que também a gente aprendeu batendo a cabeça na Três Marias. Então, era um modelo de negócio. Se a gente fosse cobrar por carona das meninas, a gente ia cair num modelo de negócio meio Uber, que todo mundo sabe que é um modelo de negócio que depende de muito volume para parar de pé, precisa de muita injeção de capital no começo para fazer sentido. Então, é importante que os empreendedores já tenham minimamente essa noção dos riscos do modelo de negócio, riscos de ambiente mais macro-regulatório, o que são leis que regem esse mercado, quais são os riscos que eu estou correndo a partir disso, né? Então, não existe um critério específico, né? Acho que é mais o conjunto da obra quando a gente analisa os negócios por aqui. Eu dei uma volta na minha resposta, mas eu espero ter respondido. Respondeu sim. E uma curiosidade, porque assim, pelo fato de você ter empreendido, acho que isso já te deu um olhar mais sensível na hora de olhar outros negócios, porque você teve os erros, os acertos, conviveu com outros empreendedores. Mas da sua formação de publicidade, você acredita que você ainda usa alguma coisa da publicidade no Quintessa? Caramba, que pergunta difícil. Acho que eu nunca parei para pensar isso, sabia? Com certeza sim, assim, eu acho que eu não fui pela carreira tradicional da publicitária, né? Então, cheguei a passar um tempo
dentro de uma multinacional, trabalhando como cliente de agência de publicidade, né? Mas eu acho que tem uma coisa que me pega desde a época da faculdade, que é entender a comunicação como um meio transformador para as coisas. Então, eu sempre enxerguei a comunicação muito nesse sentido, né? Putz, a comunicação é um mecanismo muito poderoso que a gente tem, né? De influenciar pessoas, de encantar pessoas, de passar adiante sua opinião, de saber se expor da maneira correta. E o meu papel no Quintessa hoje nada mais é do que me comunicar o tempo todo, né? Então, eu brinco que eu tô num lugar muito privilegiado, porque é impossível você ouvir sobre a história do negócio sem ouvir sobre a história da vida da pessoa que está empreendendo, né? Então, o meu trabalho aqui eu falo que é ouvir histórias o tempo todo. E poder comunicar o Quintessa de uma forma que encante aquela pessoa também, né? E que faça sentido para o desafio que ela está me expondo ali, eu acho que com certeza isso veio de habilidades que a gente foi adquirindo ao longo da faculdade, das técnicas de publicidade e tudo mais. E eu acho que tem também uma questão de sensibilidade, sabe? O fato de eu ter empreendido antes, acho que eu consigo sentir a dor do empreendedor que fala, putz, Thaís, eu tô com meu roadmap atrasado por 5 meses, porque meu desenvolvedor, que era voluntário aqui dentro antes, saiu, e agora eu tenho que começar tudo de novo, porque meu código vai ter que ser jogado fora, porque minha tecnologia não funciona mais. É o tipo de problema que eu passei também na Três Marias, a Thaís vai lembrar disso também, era uma dor de cabeça. Então, acho que tem essa história da empatia também e da forma como você se coloca à medida que você ouve essas histórias, né? Então, é uma pergunta difícil, eu não vou dormir pensando nela, mas eu acho que tem sim coisas que a gente aprende de técnica de publicidade, comunicação, que podem ser trazidas para o meu ambiente de hoje, né? Então acho que sim. Como a gente já está aí no final do tempo, agora eu só vou pedir para a gente encerrar para você dando uma dica para o pessoal que já empreende e pensa se inscrever no Quintessa, uma dica para eles. Não achem que uma aceleradora não é para vocês. Tem muita gente que deixa de se inscrever ou deixa de entrar em contato porque acha que não é o momento. E eu acho que essa resposta ela não é trivial. Se não é trivial para a gente, imagina para quem não conhece na profundidade o que a gente faz. Então, a dica é: deem a cara a tapa, venham conversar comigo, se inscrevam pelo nosso site. A gente não tem um edital aberto aqui no Quintessa, então o processo seletivo ele é contínuo ao longo do ano. Então, o que eu queria convidar vocês é que vocês venham conversar com a gente e que a gente juntos tome a decisão de se faz sentido a gente avançar agora ou não. Mas eu acho que só o fato da gente poder trocar uma ideia sobre o que vocês estão se propondo a fazer, né? Qual é a ideia de negócio de vocês, ou qual é o negócio que vocês já estão operando por aí, e como que vocês estão endereçando algum desafio relevante, né, social ou ambiental, acho que já é um super ganho, assim, para a gente pelo menos trocar figurinha, por mais que a gente não avance agora. Então, se inscrevam no programa do Quintessa, a gente vai bater um papo, vocês vão cair direto comigo, e vai ser um prazer conhecer vocês mais de perto, para quem tiver interesse, né? Gente, já chega falando que é da rede PG, entendeu? Já chega assim. Exatamente. Pega um atalho aí falando que é da rede Pense Grande que vem direto para mim. Thaís, muito obrigada. Acredito que Imagina. foi muito enriquecedor para todo mundo. E muito obrigada mesmo por ter dedicado esse tempinho para falar aqui com a gente. Imagina, Larissa, obrigada a vocês. Estou à disposição aqui novamente. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram se aprofundar, entre em contato comigo que eu estou à disposição. Um beijo para todo mundo e boa semana para vocês. Tchau, tchau.